Olá, eu sou Letícia Mariana, sou autista, jornalista, idealizadora do portal Jornal Atípico e estamos aqui no primeiro episódio do Pode Autistar, onde nós vamos debater sobre autismo e inclusão. Eu estou aqui com o convidado mais do que especial, Chaldré. Olá, Letícia, tudo bem? Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme Vieira Isidoro, mais conhecido como Chaldré, tenho 23 anos, sou nascido e criado em Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro. Eu sou autor, escritor, mentor, sou formado em publicidade, sou cosplayer, faço conteúdo. E sim, eu sou autista, nível 1 de suporte. Muito bom ter você aqui, Chaldré. E eu gostaria de dizer que nós estamos gravando aqui no seu Pod Studios, onde a sua ideia vira conteúdo. E temos aqui esse estúdio e também um estúdio totalmente personalizado com chroma key. E se você quiser conhecer mais do seu Pod Studios, aponta para o QR Code que está aqui na sua tela. Muito obrigada, Chaldré. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta sobre a sua infância. Quais foram os desafios enquanto pessoa autista na infância? Então, primeiramente, agradecer o convite e a oportunidade. Em relação aos desafios da primeira infância, foi a questão das amizades. Eu quase não tive nenhum amigo e toda vez que eu ia na praça brincar, os meninos lá da rua não quiseram saber de mim e me desprezavam. Aí eu fiquei, eu, meu primo, minha mãe, a gente brincando, jogando bola, andando de bicicleta. Só que minha dificuldade era fazer amigos e também lidar com o preconceito das pessoas, porque naquela época minha família não entendia o que é o autismo em si, o conceito de autismo. Mas eu já apresentei algumas características, como atraso na fala, dificuldade de interação social, eu não sabia falar direito, eu tinha muita ecolalia. E aí, minha família notava isso, só que ainda não fazia a conexão, ligava esses pontos para entender que eu tenho alguma coisa. Mas o bullying sofria bastante, a, a interação também é algo que me dificultava bastante. Na época da escola, principalmente, os moleques começavam a mexer comigo, implicar. Tanto que no Fundamental 1, no Fundamental 2, eu tive pouquíssimos amigos. E um deles, inclusive, acabou repetindo, eu acabei ficando sozinho. E aí, me deixou vulnerável à questão da exclusão, o escárnio, então foi difícil. Só que em algum momento fiquei meio agressivo, eu acabei criando confusão, me envolvi em brigas também. Então, é isso. Tanto que de segunda a sexta, fora a escola, ou ia para natação e o judô, ou ficava em casa sozinho, porque não tinha ninguém com quem brincar, conversar, e era bem triste. Mas depois pro Fundamental 2, na pré-adolescência, começou a melhorar um pouco mais. Só que eu comecei a ficar com raiva do mundo, de todo mundo, e eu não queria saber de mais nada nem de ninguém. Isso durante a infância, o final da infância. Pois é, o bullying, ele é muito... Ele traz muitos traumas e muitas marcas. Eu também sofri bullying e eu também sofri exclusão social. Eu não sabia interagir socialmente. Então, me isolavam, me zoavam, me xingavam. Era muito complicado. Teve uma vez na adolescência que tentaram me prender na sala de aula. Sério? Sério, tentaram me prender. Então foi muito complicado. E eu era uma criança e uma adolescente muito rígida cognitivamente. Então eu queria seguir sempre as normas, as regras. E sempre seguia tudo à risca. E era uma aluna muito dedicada, aquela CDF, sabe? Então o bullying acabava que ele aumentava por causa disso. E falando, aproveitando que a gente está falando de bullying, de autismo, de autoaceitação, eu queria perguntar para você se você sofreu com algumas crises. Já.
em casa, algumas vezes na rua, na escola. Ah, era ruim. Era ruim. Eu tenho um pouco também de rigidez cognitiva, mas em relação a isso, muitas pessoas confundem com disciplina. No sentido de que, por exemplo, eu faço musculação, eu acordo de manhã e vou treinar. No caso, bem cedo. No caso, eu fazia isso há um tempo atrás. Só que o que as pessoas viam como disciplina, no meu caso, é um pouco disso e mais a rigidez cognitiva. Porque tem aquele ditado que temos que sair da zona de conforto e fazer atividade no horário tal. Só que aí a minha mente ela faz meio que um recap. Ela pega a minha atividade e transforma na minha zona de conforto. Ou seja, se eu faço uma coisa naquele horário, é para fazer aquele horário, e depois, se eu não conseguir fazer naquele horário ou em outro horário, eu entro em crise. Só que minhas crises são shutdown, de vez em quando um meltdown. Sim. Mas meltdown sofria muito durante a infância, por questão da sensibilidade auditiva, por causa dos barulhos, principalmente os fogos. Quando um time de futebol ganha, seja qual for, do Brasileirão, Campeonato Carioca, aí a rua soltam vários rojões, e quando eu era criança isso me incomodava muito, eu entrava em crise. O Natal também é a mesma coisa, o Ano Novo nem tanto. Mas o pior é que quando alguém na minha rua solta um rojão, e não só tem barulho estourando em mim, mas também o cheiro também da pólvora. Eu tenho sensibilidade com cheiro também. Então, assim, nada contra, pelo amor de Deus. Mas se eu ando na rua e uma pessoa fuma do meu lado, eu me afasto para evitar crise, esse tipo de crise. Então isso me incomodava muito, agora um pouco menos, porque eu acabei criando mecanismos criados por mim mesmos, justamente para lidar com a situação. Eu criei um tipo de autointervenção. Não é regra, mas é um método que criei para mim mesmo, para eu poder me defender. Essa questão das crises, eu tenho mais o meltdown. E realmente, quando eu era criança, né, nos aniversários, eu chorava muito todo final de aniversário. E eu tive o meltdown até a fase adulta. Então, é um tipo de crise que as pessoas não entendem, que as pessoas julgam, os vizinhos julgam. Hoje em dia, eu também criei meus mecanismos. Eu queria até conversar sobre isso, quais são os seus mecanismos, e a gente faz essa troca, porque eu criei os meus mecanismos e eu tomo também as minhas medicações e faço terapia para conseguir lidar com isso da melhor forma possível. E quais são os mecanismos? Então, respirar fundo e fechar os olhos. E às vezes eu solto um xingamento, não é nem para atacar ninguém, mas é para extravasar. Em alguns momentos isso acontece. Não vou falar que é o certo, mas em determinadas situações é o que acabou pedindo. Aí agora às vezes eu tento me lembrar ou pensar naquilo que me traz paz e fechar os olhos e segurar um pouco. Eu fecho as mãos assim, respiro e abaixo a cabeça assim e depois abro os olhos. Muito importante, isso é muito importante É, mesmo. A meditação também, a meditação ajuda muito. E vem cá, vamos falar um pouquinho do seu livro? O Poder da Vontade. claro. Vamos falar então dessa obra aqui. Então, esse livro, ele foi lançado em 2024 na Livraria Leitura. Esse, inclusive, é meu segundo livro que eu publiquei. O primeiro se chama Paixões de Vida e Sonho, que é um livro de poesias. Só que esse aqui, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque é um livro de autoajuda, só que ele é uma analogia entre a história e a filosofia e os poderes do Lanterna Verde. Eu não sei se o público consegue notar, mas a capa tem um punho cerrado, com feixes de luz e energia verde, simbolizando
o próprio Lanterna Verde. E ele representa tudo aquilo que nós podemos ser. O poder da vontade. Ele simboliza o Lanterna Verde porque o poder dele, ele flui através desse anel. Desse anel. Uau. E esse anel, ele canaliza a energia que faz com que o portador, que é o Lanterna Verde, crie vários construtos de energia, crie campos de força, de super força, ele pode voar, viajar pela galáxia, e tudo isso vem da energia da força de vontade. Olha que interessante, que com a força de vontade, o Lanterna Verde ele constrói o que quiser. E agora pensa, isso é tão diferente da realidade? E aí eu pensei, eu li algumas HQs do personagem, assisti até o filme do Lanterna Verde, o de 2011, que, minha opinião, não é lá grande coisa, mas tem fundamento legal sobre o que é o personagem. E aí eu pensei, um personagem fictício, ele traz algo tão real, algo tão incrível que transcende a todos nós, porque as pessoas pensam que um personagem, um super-herói, ou um personagem de anime é algo infantilizado, ou os fãs ou entusiastas, tem pessoas que têm preconceito pensando que quem é fã e consome esse tipo de conteúdo tem síndrome de Peter Pan. Já vi umas críticas bem desagradáveis. Só que não. Um personagem desenvolvido, ele tem valores, princípios e ideais que a gente se identifica. Vamos dar um exemplo. Vamos falar, por exemplo, Pantera Negra. Ele traz a representatividade do povo negro, do povo africano, e o apresenta como potência, como protagonista. E ele traz também o que é um rei sábio. O Lanterna Verde, a força de vontade. E ao ter essa sensibilidade e entender esses heróis, foi aí que eu decidi criar o poder da vontade, escrever sobre o que é a força de vontade, o que é o medo que inclusive ele é representado na obra como o inimigo da vontade, porque na história do Lanterna Verde, o inimigo do Lanterna Verde, o principal, que se chama Sinestro, ele usa o poder que é o medo, que é a antítese da vontade. E é dito que o medo é o inimigo da vontade, e a vontade é o que expressa seus limites de verdade. E aí foi isso que eu desenvolvi. Eu quis fazer uma coisa diferente, e esse livro foi publicado sem editora. Foi eu e meu designer e editor Heron Matias. Inclusive eu quero mandar um abraço pro meu grande amigo Heron. Tamo junto, Heron, aquele abraço. E é isso. E assim surgiu o Poder da Vontade. Me empresta aqui rapidinho, porque tem uma frase aqui citada neste livro que eu acho sensacional. Eu tava lendo, inclusive, aqui, antes de vir aqui ao estúdio, mas vamos ver aqui a frase que eu simplesmente amo, que Você alguma vez já pensou em não ter vontade para nada? Quantas vezes você precisou da força de vontade para obter êxito? Então, assim, e tem uma outra frase que foi dita diversas vezes, segundo o prefaciador, a prefaciadora, que foi: podemos nos perder de tudo, menos de nós mesmos. Poderia falar um pouquinho dessa frase pra gente? Olha, essa frase, uma pessoa muito especial disse para mim. O nome dela se chama Fernanda Leal, inclusive uma amiga muito especial, e ela tem um trabalho incrível também voltado para a inclusão. Ela disse para mim essa frase há uns anos atrás, quando eu me senti meio desmotivado e eu estava pensando em desistir da ideia de criar o Poder da Vontade e querendo me afastar um pouco do ativismo e da causa do autismo. Ela disse: Chaldré, saiba quem você é. Temos que aceitar quem nós somos, porque nós podemos nos perder de tudo, menos de nós mesmos. É uma frase que, assim, faz completamente sentido quando a gente entende e se aceita. E isso aí me deu força para continuar, seja como palestrante, como escritor e como cosplayer,
e entender que desafios vêm e vão, mas a nossa vitória é eterna. E um ponto interessante também, que minha maior inspiração para escrever o livro não foi o Lanterna Verde em si, mas foi um rapper que revolucionou a internet através do Rap Geek, que é o Player Taos. Ele trazia rap, fazia música de vários personagens. Ele, ele trouxe essa ideia de pegar o fundamento, a inspiração do personagem e trazer lições através da música. E como eu estava estudando Lanterna Verde para criar algo sobre, eu estudei ele e eu vi o quanto que as pessoas se identificavam, não com o personagem, mas com a forma que o Taos sintetizava mensagens e valores através da música. E esse foi o fundamento para desenvolver. Tanto que toda vez que eu ficava mal, eu li aquela frase que a Fernanda escreveu, que eu até anotei, eu escutava as músicas dele para me sentir bem. E aí veio a ideia. E eu pensei, poxa, tá na hora de eu criar algo para as pessoas se inspirarem e despertar o melhor nas pessoas. E tanto Taos, a Fernanda e muitas pessoas também que me influenciaram fizeram parte disso. Você falou dos personagens e eu também tenho uma personagem favorita que é a Cinderela e as pessoas costumam criticar muito essa personagem, mas eu acredito que ela é inspiradora porque ela traz pra gente o a vontade de acreditar nos sonhos, que os sonhos podem se tornar realidade. E um dos meus sonhos durante muitos anos era ser escritora também. E eu lancei 6 livros e um deles é esse daqui, o Intelectodrama. Eu não sei se dá pra ver também, mas essa arte aqui foi feita pela minha tia Priscila Emery, um beijo, que ela é designer. E foi de acordo com o desenho que eu fiz, só que ela refez o meu desenho, porque eu não sou uma desenhista tão maravilhosa assim, mas ela refez o desenho e fez essa arte incrível. E é um livro de poesias também, eu também sou poeta. Legal, parabéns. Então, esse livro aqui, ele foi escrito num quadro depressivo meu. Então, ele tem alguns poemas tristes, mas tem um poema também muito esperançoso nesse livro, que eu posso até ler para vocês. Vou procurar aqui, porque esse talvez seja o poema mais feliz desse livro. E as pessoas costumam gostar muito. Que é o... Cadê? Procurando aqui. Mas enquanto isso, Chaldré, fala um pouquinho do mundo geek pra gente. Então, eu sempre curti o mundo geek desde criança. Eu chegava em casa, eu assistia Super Choque, Ben 10 no Cartoon Network. Eu via muito TV Globinho, assistia Dragon Ball, Naruto, Sonic X, Pokémon. E é uma coisa que, assim, marcou muito a minha infância. Fora também que, quando eu era criança, eu tinha hiperfoco nos filmes da saga Transformers. Legal. Nossa, e eu ficava muito inspirado no Optimus Prime, a forma que ele liderava, ele inspirava os Autobots. E nos finais, tem a cena final com o discurso dele ao som do Link Park, que é uma banda que eu escuto desde criança. Poxa, uma das minhas bandas favoritas. E é bem legal, bem legal. Também curto filme de super-heróis também. E o mundo geek, assim, ele foi essencial para o meu crescimento, até nas inspirações de ideias, até como escritor também, como mentor. E assim, eu consumo até hoje. Eu jogava muito PS2, eu jogava jogos de luta, jogos também de super-heróis, jogos de avião. Quando era criança tive hiperfoco também no mundo geek, mas também em avião também. Depois mudei para os Transformers e assim vai. Isso aí foi crescendo. E assim, eu decidi virar cosplayer profissional mesmo em 2021, um pouco antes de eu publicar o meu primeiro livro. O intuito era me sentir incluído
e fazer parte de uma comunidade que me abraçasse. E ao mesmo tempo trabalhar minha autoestima, trabalhar minha autoconfiança. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: o cosplay é para todos. O cosplay, ele, ele serve para ser inclusivo mesmo. Então, mesmo que não tenha essa ideia de, eu não sou igual ao personagem, não serve para mim. Esquece. Faça, escolha o personagem que você se sinta bem, que você se identifique, independente da sua cor, idade, tá? Estética, origem. Faça, se divirta. E se você quiser competir, não pensa, eu tenho que ganhar em primeiro lugar. Não, vai lá para se interagir, você vencer a si mesmo, vencer a si mesma, e ao mesmo tempo você evolui. O cosplay me ensinou muito isso. Você nunca se deixar se abalar por críticas, ser você mesmo, ter essa autenticidade. E quando eu vejo esse personagem, eu me sinto eu mesmo. Eu não, eu não preciso usar o masking, eu não preciso seguir padrões. Eu crio os meus e eu me sinto voando. Mesmo eu não ter tido realizado meu sonho de ser piloto, eu ainda estou voando. Sobre um masking, nossa, uma dica que eu dou é evitem o masking. É claro que às vezes, numa entrevista de trabalho, a gente acaba utilizando do masking, até por pressão social. Mas a minha dica é que no dia a dia vocês evitem o masking, porque autista também é gente. Então, eu gostei muito das suas palavras e eu vou aproveitar e ler aqui o poema para vocês, que tem tudo a ver com o que você falou sobre voar. Então, eu gostei muito. Águia e Luar é o nome do poema. Eu caio feito papel, que rasga sob o luar. Eu caio feito uma areia, que desmancha sob o penar. Mas eu caio feito a pele, que sangra a cada chorar. Mas eu caio feito uma nuvem, que existe após o sangrar. Mas levanto após cada dor, mas levanto após a saída, e eu sou minha salvadora, sou águia que voa para a vida. Então, esse poema é muito importante para mim. Ai, meu Deus. Esse poema é muito importante para mim. E ele me define e me definiu durante muito tempo. E aproveitando, eu quero que você conte pra gente a melhor experiência que você já teve como cosplay e como isso te ajudou na criação desse livro. Então, eu tive boas experiências. É, assim, foi uma vez que eu tava fazendo cosplay do Falcão, e aí eu fui competir, e teve uma vez que eu cheguei em terceiro lugar. E aí, quem chegou em segundo lugar, inclusive, é neurodivergente que nem eu, essa pessoa. E aí eu tava com essa pessoa ao lado, eu me senti bem porque, apesar das nossas diferenças, nós, de certa forma, estamos no mesmo barco, entre aspas, neurodivergentes e no mundo cosplay, e chegamos no pódio. E aí, eu tava fazendo cosplay uma vez de Falcão e em seguida Lanterna Verde, e apareceu um rapaz que chegou e me falou: Pô, cara, eu gosto muito do jeito que você se expressa e você não é falso, você é você mesmo, você não tem filtro. E o jeito que você faz cosplay, você trata as pessoas, me inspira muito em ser cosplayer que nem você. Poxa, seja o que você fizer da vida, cara, não desista. Cria alguma coisa também, continue inspirando, porque eu sei como você começou a ser cosplay, eu sei que eu vi você uma vez na escola. Eu ouvi essas palavras e, assim, cada palavra que eu ouvi desse depoimento, nenhum dinheiro no mundo compra. Eu me senti assim, fiquei lisonjeado, me fez perceber que é mais do que um simples hobby, mas que nosso trabalho, seja como cosplayer ou, no caso, nós enquanto escritores, temos uma responsabilidade tremenda sobre a influência da vida de outra pessoa, com nossas ideias.
E no caso, tanto que quando eu fiz uma live falando sobre isso, como nós também representamos os heróis e como nós podemos ser na vida de alguém, me inspirou muito também a continuar sendo escritor. Uma experiência boa que eu tive também foi a Brasil Game Show, que eu fui, no caso, na semana passada e também no ano retrasado, lá em São Paulo. No ano retrasado, por exemplo, eu encontrei um cara que, assim, é minha inspiração, inclusive na época que eu tentei ser rapper, que é o Yuri Black. Cara, eu cheguei nele e eu falei, pô, cara, eu não sei o que você está fazendo aqui hoje, mas quero que saiba que você é minha inspiração. Se você pensar em parar, cara, você inspirou pessoas como eu a não desistir. Você inspirou pessoas a entenderem que na vida é importante ter Deus no coração e seguir seu propósito. E aí, a gente tirou foto, eu conversei com ele, até falei um pouco do meu trabalho. Lembrando que isso foi um pouco antes de eu publicar esse livro, mas eu contei. E ano passado eu conheci o Player Taos, assim, na saída do evento, não deu pra conversar muito, mas batemos uma foto, aí eu troquei uma ideia também. E assim, uma das coisas que eu sempre quis é chegar nessas pessoas e dizer o quanto admiro, o quanto foi uma inspiração para mim. E incentivá-las a não desistir, porque às vezes a gente pensa em desistir, mas a gente não sabe em quem a gente inspira e que tem pessoas que estão olhando para nós e aprendendo com a gente. A gente não sabe, mas elas existem. Que foi meu caso para conhecer as pessoas. E dessa vez, por exemplo, eu conheci pessoas que eu admirei. E tem pessoas que chegaram em mim e falaram: pô, cara, eu gosto do seu trabalho, continua. E recebi uma palavra também de apoio para continuar com o cosplayer, buscando também crescimento. E é sempre bom ter essas pessoas o mais próximo possível da gente, que incentivam o crescimento, que te dão novas ideias. Então, assim, na vida de cosplayer foi isso. E de escritor foi quando eu palestrei e eu vi alguns depoimentos de mães atípicas. Tanto que quando eu comecei a mentorar eu vi muito isso. Eu aprendi a ouvir mais e entender que cada história importa. E quando a gente conta uma história, compartilha uma ideia, é tudo isso, isso pode ser tudo que uma outra pessoa precisa ouvir para ela se voltar pro eixo, para ela não ficar o tempo todo nas sombras. Emocionante tudo isso. E, bem, esse momento de emoção, eu aproveito para dizer que teve uma seguidora também, mãe atípica, que disse que se inspira em mim para entender o filho dela e eu queria mandar um beijo para ela. E, sinceramente, nós sofremos muito preconceito, muito julgamento, só que mostramos diariamente que nós somos capazes. E isso pode inspirar ou incomodar. E eu espero que inspire as pessoas, porque o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele traz prejuízos, mas não é sinônimo de incapacidade, nunca foi. É maravilhoso ver essa sua história com o cosplay, com o livro, com a escrita. E, nossa, muito emocionante te ver assim, aqui falando essas coisas. E eu queria saber, assim, fala um pouquinho do seu trabalho como mentor também pra gente. Então, olha, eu fico muito feliz em ouvir tudo isso. E sobre o que você falou, é exatamente, inclusive, o que eu ensino na mentoria. Sua história importa. Eu virei mentor esse ano e eu sou um dos poucos mentores autistas no mercado. É importante enaltecer isso porque quando uma pessoa nessa condição decide protagonizar, ela não está só fazendo por si. Mesmo que ela esteja fazendo, mas ela também
pode estar representando toda uma comunidade. Eu virei mentor porque uns tempos para cá eu estava com uma dificuldade de eu conseguir emprego na minha área. No ano retrasado, até o ano passado, eu era estagiário do MPRJ. No finalzinho do ano passado, eu me formei em publicidade. Depois eu entrei na pós, que eu faço pós em liderança e coaching. Só que infelizmente ainda não consegui emprego na minha área. Eu fiquei mal com isso. Sendo que eu pensei, se a oportunidade não vem até mim, quer saber? Eu vou construir a minha. Eu vou fazer alguma coisa. E eu pensei em tudo aquilo que eu criei, desenvolvi, na minha experiência. E inclusive até busquei ajuda, orientação, direcionamento, inclusive de outros mentores. Inclusive quem também me ajudou nesse processo foi a mentora Thaís Pires. E aí eu pedi muito a Deus, olha, que se for meu propósito, que assim seja. E aí eu decidi escrever, criar um brainstorming daquilo que eu vou desenvolver. E aí a mentoria foi criada com o intuito de ensinar o outro a transformar suas ideias, sua história, seu projeto em um livro, através da escrita terapêutica, escrita criativa e escrita livre. E também ensinar a criar personagens marcantes, como por exemplo, o Lanterna Verde. E aí, a ideia é mostrar que sua história importa, que sua história é capaz de se transformar em um livro e transformar vidas. E o nome da mentoria se chama Escritores da Manhã. Aí o mentorado, a mentorada investe em mim. E aí eu mentoro por 2 meses. E aí eu dou direcionamento. Ela conta sua história e ela traz suas ideias. Aí eu faço essa ligação, que aí eu faço ela reconhecer qual é o seu gênero literário, autoajuda, romance, fábulas, crônicas, biografia. E aí eu vou direcionar para que a pessoa escreva com constância, coragem e com verdade. Porque a verdade é que todos nós somos os escritores das nossas histórias. E a maneira com que a gente quer dar continuidade, somos nós que decidimos. E aí tudo isso é ensinado, e aí eu acompanho o resultado, tanto que depois, quando ela termina a mentoria, ela continua escrevendo, aí eu vou acompanhando, tanto que quando ela já cogita lançar ou publicar, eu vou estar lá vendo. E é muito legal ver isso, ver as pessoas construindo suas histórias e, inclusive, até aprendendo com essas pessoas. É uma experiência boa e ser mentor não é aquele estereótipo do coach, mas é orientar, direcionar e, de certa forma, ser uma rede de apoio e acompanhar a pessoa e trabalhar para despertar o melhor da pessoa e esse melhor que às vezes nem ela enxerga. E isso é muito bom. Inclusive, tem mentorada minha que é mãe atípica, inclusive que tem um menino que ele falou que não, poxa, eu quero muito escrever um livro, eu quero muito escrever, poxa, eu quero ser mais um autista escritor também, eu, que, eu quero ser um herói. Ele todo animado, feliz, sabe, me alegra muito ver isso, inclusive uma pessoa que é como a gente também. E isso me motiva muito a continuar. E é isso. Quem tiver interesse em investir na mentoria, é só seguir minha rede social, Xaldré, no Instagram, XAWDRE, e mandar mensagem no direct. Eu quero entrar na mentoria, que eu vou te receber de braços abertos e será um grande prazer te atender e te mentorar. Você falou das histórias e vamos falar um pouquinho de família. Família. Como a sua família te ajudou nesse processo? Então,
minha família sempre me apoiou. Minha família, no caso, minha mãe, minha tia, meus avós, todos nós na mesma casa. E minha avó, ela sempre cuidou de mim enquanto minha mãe ia trabalhar, e minha tia também. E ela notava algumas coisas em mim, mas nesse processo, minha família me ajudou sim. Minha família está orgulhosa das coisas que eu faço, ela tem orgulho. Em relação também ao diagnóstico, o primeiro diagnóstico que recebeu foi minha mãe, e quem tirou foi minha neuropsiquiatra. Isso foi em 2010, por aí. Sendo que foi um diagnóstico que não foi. Eu não falo sobre ele porque não foi esse que eu busquei. E minha família teve uma dificuldade para lidar com isso. Tanto que foi engavetado, mas eles já sabiam. E esse segundo diagnóstico foi em 2017, por causa do bullying. Eu contava para minha família que eu sofria bullying e tal. O pessoal me sacaneava, me zoava. Já me envolvi em brigar também, aprendi a me defender, assim, na marra. E aí, uma vez cheguei na minha mãe e falei: Mãe, estão me chamando de autista, de retardado, de demente na escola. Fala a verdade, eu sou autista? Ela disse: Não, você não é autista. Você é meu filho. E aí, depois de um tempo, fomos procurar uma psicopedagoga, porque eu tive problemas também de evoluir na escola por causa de tudo isso. E aí eu conheci a Carla. Minha avó me levava até ela, a Carla, conversamos e eu falei para ela: eu quero saber se eu sou ou não autista. E naquela época eu tive hiperfoco em rap, que eu queria ser rapper que nem, no caso, os que eu gostava na época, o Player Taos, o MC Marechal, e queria ser também como o Projota. E aí eu escrevi umas letras que era de revolta, que eu ficava com raiva do mundo, de todo mundo, por causa dessa exclusão. Eu ficava guardando tudo pra mim, eu ficava adoecido. Eu até apresentava quadro depressivo também, na época. E quando eu escrevia pra me soltar. Ai, de raiva. Ah! E aí, eu gravava algumas coisas, até meio pesadas, só que minha mãe não entendia o porquê. Mas também eu não contava direito, porque quanto mais eu conto, mais eu me sentia vulnerável. E também eu ficava propenso também a críticas. E aí eu contava para minha psicopedagoga, a Carla, sobre isso. E aí, depois de tudo isso, de tanta terapia, fui diagnosticado, o diagnóstico que eu busquei. E aí, ela me disse a frase: diagnóstico não é destino. Minha família ficou apoiando, entendendo, e todos nós aceitamos juntos. E eu só consegui me aceitar depois. Tanto que só agora que eu estou usando esse cordão aqui, mas a verdade é que eu não aceito mais rótulos. Eu não quero ser rotulado mais. Eu não gosto de rótulos, tanto é que eu não gosto de usar muito cordão. Eu não quero ser o instrutor autista, o mentor autista, o estudante autista ou o cosplayer autista. Eu quero ser só o escritor, o mentor, o publicitário, o cosplayer, a pessoa só. Isso que você falou é muito importante, porque às vezes, só porque nós somos autistas, as pessoas acreditam que nós precisamos falar somente de autismo. E claro que devemos falar sobre autismo, mas também queremos ter voz em outros assuntos, em outras coisas. E falando de família, a minha família, ela me apoiou muito, demais mesmo. Eu queria agradecer aqui a minha mãe, Pati Fonte, porque ela é pedagoga, professora, e como pedagoga, professora, filósofa, ela me desenvolveu muito, palestrante também. E a minha tia também, Priscila Emeri, que sempre esteve presente, até de uma forma mais rígida, na minha criação.
E quando eu recebi o diagnóstico, muita gente já desconfiava, tanto que quando era criança, eu cheguei ali na turma, eu devia ter uns 10 anos, e a minha colega chegou e perguntou assim pra mim: Você é da turma dos especiais? Tinha uma turma separada na época, né, para as pessoas que hoje em dia a gente não fala mais especial, a gente fala atípico, neurodivergente, pessoa com deficiência, enfim. Mas eu cheguei a perguntar para minha família não soube me responder, até que o laudo chegou, eu tinha apenas 18 anos, 18 para 19 anos. E a minha primeira psicóloga já tinha imaginado, mas a minha família, enfim, passando por diversas questões, não conseguiu buscar. E sempre rotulada de estranha, de maluca, de esquisita, de incapaz e outras coisas piores. E esses rótulos são horríveis. Eu confesso que eu tenho orgulho em ser autista porque eu tenho orgulho em ser eu. Só que o autismo ele traz prejuízos. Então, por mais que eu tenha orgulho em ser eu mesma, eu vou pedir aqui para todos vocês, chamem autistas para trabalharem e para participarem de assuntos além do autismo. Não é que a gente deixe de falar sobre isso, que é importante, mas além do autismo, nós temos outros interesses. Então, é muito importante que você falou como publicitário também. E vem cá, sobre a publicidade. Fala um pouquinho aí desse seu trabalho, como você gostaria de atuar. Então, eu vou falar do começo. Na faculdade, foi um momento que eu me senti mais tranquilo. Eu não fiz muitas amizades lá não, mas eu consegui aprender, absorver bem. Eu tive umas dificuldades nessa adaptação também, na época, como profissional, porque, assim, dificuldade de aprender e ouvir e processar um pouco também. E também me adaptar ao mercado. Tanto que na época eu tive muita dificuldade para conseguir estágio. Um estágio. Eu fiquei quase 2 anos tentando estágio direto. Enquanto não tentava, eu trabalhava como animador de festa, de lojas. Aí eu fazia Homem-Aranha, às vezes outro personagem, Lanterna Verde, em festa, uma loja, na concessionária, para ganhar um dinheirinho extra, mas para ter autonomia. Inclusive, esse dinheiro também ajudava a pagar o lançamento do primeiro livro, porque assim eu não podia ficar parado. Tanto que na terapia até foi dito que tem que trabalhar a autonomia e tal. Só que assim, é que durante, assim, eu falo como estudante, eu senti uma certa discrepância entre estudar e aplicar na prática aquilo que se estuda. Assim, eu era muito de teoria, eu gabaritava muito, só que na época que eu tentava colocar em prática, eu sentia uma certa dificuldade. Eu não sei se foi seu caso, mas eu senti uma certa discrepância. Vou dar um exemplo. É como se eu, eu me formasse em mecânica. Não, um carro tem isso e aquilo também. Uma embreagem, distribuidor, um comando de não sei o quê. Só que né, quando eu ia pegar um veículo para mexer, por exemplo, eu ficava assim, travado, sem saber o que ia fazer, mesmo tendo toda a teoria na ponta da língua. É uma coisa que eu tinha dificuldade. Eu até tenho um pouco também. Assim, eu não tô falando que eu não seja capaz, mas compartilhando um pouco que eu tô trabalhando isso. E aí o estágio me ajudou a trabalhar um pouco melhor nisso. Eu no meu estágio foi em mídias sociais. Eu não posso falar exatamente toda a minha atividade, porque eu não posso expor muito, mas minha área que eu trabalhei bem, que eu me adaptei melhor, é na criação de conteúdo e o planejamento de conteúdo de mídias sociais. Planejamento e criar plano de comunicação. E aí eu aprendi lá a dominar o Excel e assim vai. Essa questão da prática, eu particularmente me dou bem com a prática e com a teoria, porque eu tenho hiperfoco na minha faculdade. E eu tenho duas faculdades agora, eu faço jornalismo na FRJ e marketing, no EAD também, numa particular.
Então, eu gosto muito da prática, tanto de jornalismo quanto de marketing, e tudo a ver com publicidade, comunicação, tá tudo interligado, né? Mas na questão do jornalismo, eu tenho muito amor pelo jornalismo. É um amor, assim, enorme, mas também tenho dificuldade em encontrar estágio, apesar de que eu tô no quarto período ainda, então eu tenho um tempinho. Mas eu tenho dificuldade de encontrar estágio, eu consigo mais trabalhos freelancers, né, para pegar currículo mesmo. E é super importante isso que você está trazendo, das suas dificuldades também, porque é muito importante também para o público entender as dificuldades de cada autista, porque o autismo é um espectro e cada autista é único. Temos algumas características em comum, mas cada autista vai trazer uma demanda um pouco diferente dentro desses aspectos em comum. Então é muito importante você trazer isso para o público. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade na coordenação motora. Eu tenho dificuldade na questão também sensorial. Também. Então, na questão de espacial também, de me achar nos lugares, eu tenho que aprender a chegar no lugar, aprender do zero. Então, mas cada autista vai ter uma demanda diferente nessa questão. Eu, quando era criança, tinha dificuldade em fazer unha. E agora eu já consigo, apesar da dificuldade sensorial, eu já consigo fazer unha, cabelo. Então, muitas dificuldades de quando eu era criança não existem mais. Por exemplo, eu só aprendi a lavar o cabelo com 12 anos de idade. E agora eu já sei lavar o cabelo, óbvio, mas eu demorei para aprender a fazer coisas sozinha. E ao mesmo tempo, sempre fui ótima escritora, sempre escrevi desde meus 8 anos de idade. Eu escrevo. Então, às vezes, o autista tem dificuldade em coisas simples e sabe fazer coisas que outras pessoas têm dificuldade, na maioria das vezes, como escrever rapidamente. E vem cá. Você tem algum recado para dar para o público, para as pessoas que estão assistindo ao podcast? Então, tem sim, eu tenho vários. O primeiro recado é: olha, nem todo autista é igual ao outro. Os autistas não são iguais. Porque as pessoas pensam que só porque um autista é escritor, cosplayer, todos têm que ser obrigados a ser. Não, esquece. É um espectro. É um espectro e com vários níveis de suporte. Não pode usar a história de vida de um para ditar ou determinar como tem que ser a vida de outro. Eu falo isso principalmente para as famílias que ficam romantizando o autismo. Assim, ativistas que romantizam o autismo e ficam impondo que seu filho tem que ser igual àquele autista lá. Ou ainda, assim, é meio polêmico, mas que vivem da causa. Olha, eu, particularmente, eu não sou representante, eu não me considero representante nem ativista, pelo menos não mais. Como foi dito, o meu foco agora é em outras coisas, como o meu trabalho, no caso, a busca do meu trabalho. Mas a questão é, deixa seus filhos serem seus filhos. Uma coisa que me incomoda muito, primeiro, é as mães tentarem colocar seus filhos em manifestação e tal, e militar junto com seus filhos, expondo eles. Assim, meu problema é, a problemática é, os filhos querem isso? Será que eles querem ter essa exposição? Uma coisa que também me incomodou muito também é as pessoas impondo, não, que eu tenho que ser representante, que não sei o quê. Eu até apoio, eu tô junto, só que nem sempre. Porque, querendo ou não, a gente é considerado os atípicos que venceram. Não sei se alguém te falou isso, te falaram? Sim, sim, a inspiração, superação, é sempre Sim. isso. E aí dizem assim: Ah, Chaldré, as famílias precisam de você. Você tem que se envolver, em ocupar espaço, você tem que entrar na política, porque o povo precisa de você. Só que, aí eu respondo Sempre assim. dizem isso pra mim. Aí eu pergunto a essa pessoa: Tá, e do que o Chaldré precisa? E do que eu preciso? Eu estou bem onde eu não me contento ou me conformo com a vida que eu estou, mas aquilo que eu busco não tem nada a ver com isso. E querendo ou não, tem que parar também de romantizar. E assim, lute pela inclusão, sim,
mas use as ferramentas certas. Não fica o tempo todo usando a causa para se promover, porque, olha, a gente só quer ser a gente. A gente quer ter a nossa vida, a gente quer trabalhar, ter uma vida digna, ter uma casa, um carro, construir uma família e se olhar no espelho e se sentir bem com aquilo que nós vemos, sabe? Curtir a vida. Não, a gente não tem que viver disso. E outro recado também é: seja quem você quiser ser. Não dê ouvido às pessoas que dizem que você não é capaz, que você é limitado, que vão te merecer por causa da sua origem, gênero, cor, sua condição, deficiência, o que for. Tem pessoas que vão te dizer que você não é capaz, você não vai conseguir. São essas pessoas que não deram certo na vida e não querem que você dê certo. Mas você nasceu para protagonizar e você não deve ouvir essas pessoas, porque se você ouvir, você não vai ter sucesso. E se caso você tentar algum projeto, lançar um projeto ou alguma coisa e deu errado, tudo bem. Porque o errar e o dar errado faz parte do processo que você vai evoluir e você vai viver seu propósito. Tem uma frase de uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Chadwick Boseman, que faleceu há 5 anos, nosso eterno Pantera Negra, que ele dizia o seguinte, que é necessário deixar se abater e sentir o gosto da derrota para você entender qual é o seu propósito, o propósito de Deus na sua vida. E que todo momento de dificuldade, de crise, é tudo isso é para te preparar para você viver esse propósito. E quando eu falo de propósito, é aquilo que você nasceu para ser, aquilo que vibra no seu coração, que você tem que ser, independente do que as pessoas pensam. É o para que você está aqui. E sobre o sucesso não é sobre o ter, é sobre o ser. Você é feliz com a sua vida, com o que você conquistou, com o seu relacionamento, com o seu trabalho. Você se olha no espelho e você se sente bem com aquilo que você vê. Você se alegra. Você está vivendo sucesso. Você tem paz, sabe? Paz, saúde. E é isso. Aqui no Pode Autistar nós mostramos que autistas são capazes, podem trabalhar, podem se expressar, podem estudar, podem vencer sim. Então isso é essencial. E para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, @LeticiaMarianaComunica no Instagram. E lá no Instagram eu falo sobre autismo, sobre jornalismo, sobre literatura, estudos, agora sobre marketing também, mostro um pouco da minha rotina diária. E a internet, ela sempre me ajudou muito a socializar e também a mostrar para as pessoas tudo que eu já vivenciei, tudo que eu superei. Mas uma coisa que é importante que o Chaldré falou e eu vou ressaltar aqui o que é a superação? O que é ser um modelo de superação? Tudo bem você querer que o seu filho conquiste coisas, mas como ele disse, ele pode ter um caminho diferente, ele pode ter demandas diferentes. Então, apoie seu filho, sua filha, apoie e mostre para ele ou para ela que o caminho que ele decidir é o caminho, é aquele caminho. E sempre segure a mão do seu filho ou da sua filha, porque eles são importantes. Eles querem viver e eles querem ser aceitos, mas eles também querem mostrar o potencial deles, independente se vão ser aceitos ou não. Então é muito importante falar sobre isso. É isso aí. E essa questão do apoio também, sejam redes de apoio na vida deles também. Eu não falo pela família em si, mas se você é amigo de um autista, seja rede de apoio na vida dele, dela. Porque você não sabe,
Porque às vezes você é a única pessoa que está lá para ouvir e entender sem julgar, sem apontar os dedos. E ele dá valor a isso. E você tem que dar valor. Terapeuta também, psicólogos, sabe, apoiem de verdade. Porque às vezes ele pode se abrir para você e você pode ser o único porto seguro. E se você está num relacionamento com uma pessoa que é autista, olha, ame de verdade, mas apoie, acolha e aprenda a acolher durante as crises, sabe? E não limite eles ao autismo em si, porque somos muito mais do que isso. Somos muito mais. E a gente não é obrigado a viver disso ou falar disso. A nossa vida continua. E somos muito mais do que as pessoas podem ver. Exatamente, Chaldré. E fazer amizades e manter relacionamentos é algo difícil para autistas. Então, se você é amigo de um autista, se você é casado com um autista, se você conhece algum autista, exatamente isso. Apoie, acolha, não julgue, porque você provavelmente é uma das pessoas mais importantes para a pessoa autista. Porque é difícil manter amizades, é difícil manter relacionamentos pra gente, não é mesmo? É mesmo. Eu já tive experiência assim e realmente é dificuldade e de ser entendido também. E às vezes um, um- uma atitude que a pessoa não entende, a pessoa começa a julgar e se sente ofendida, só que a gente tenta se corrigir, se justificar, só que a pessoa se recusa a entender. Isso incomoda muito também. Pois é, e aproveitando toda essa fala, eu queria indicar uma música para vocês escutarem que eu gosto muito, que é Sonho Impossível, né? A música que a Maria Bethânia canta. E essa música, ela define muito tudo que a gente falou aqui. É sonhar, mas um sonho impossível. Então, assim, é, é importante sonhar, mesmo que pareça impossível. Então, é isso. Muito bonito. Gostei. Lembrando que o Pod Autistar é uma produção do Seu Pod Estúdios, com direção do jornalista Renato Cantarino. Um abraço, Renato. E siga a gente nas redes sociais, @podautistar, e a minha rede social, @Letícia Mariana Comunica. Muito obrigada, Chaldré. Fala aí pro pessoal as suas redes. Primeiramente, quero te agradecer, Letícia. Muito obrigado pela oportunidade, por essa entrevista, por esse momento maravilhoso. E eu quero também agradecer ao público também por nos ouvir e aprender um pouco. Agora, quem tiver interesse no meu trabalho, siga minha rede social, @Chaldré, XAWDRE, para conhecer os meus livros, minha mentoria e entender um pouco mais sobre a minha vida. Um abraço! Abraço, gente!